Doutora Maria Fernanda Nauf, eu tenho acompanhado sua carreira mocoquense, né? A gente torce para os mocoquenses. Eu vejo que você começou a estudar, não parou mais, mestre em nutrição, doutora, agora pós-doutora, foi aprovada no pós-doc, né? Então, antes de mais nada, parabéns. Mococa se orgulha de você. Conta um pouco do que você tem feito e, assim, como que foi que você entrou nessa área e quantos anos já. Conta um pouquinho da tua história. Oi, Cida, muito obrigada. É um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu sou formada em nutrição pela PUC de Campinas, me formei em 2004. Depois eu fui fazer especialização na Universidade Federal de São Paulo, em pediatria, mas pelo setor de nefrologia, então atendia doenças renais. E foi aí que eu me apaixonei pela nefrologia, porque a nutrição tem uma influência muito grande, né, na melhora ou piora do quadro dessas patologias. E aí eu fiz meu mestrado dentro dessa área, onde eu avaliei níveis de grelina, leptina em crianças com insuficiência renal crônica e a influência desses hormônios no baixo apetite, no desenvolvimento prejudicado dessa população. Foi um estudo inédito, muito legal. Depois do mestrado, eu fiquei mais na área clínica. Desde o começo eu também atuava em paralelo na área clínica, né? Trabalhei principalmente em clínicas de hemodiálise, trabalhei em 4 clínicas. E aí eu fiquei com saudade do tempo de pesquisa e voltei para fazer o doutorado. Mas aí eu já mudei de área, ampliei um pouco o meu leque e avaliei no meu projeto de doutorado a influência que a obesidade exerce nos distúrbios de sono e humor de mulheres na pós-menopausa. E agora o meu pós-doutorado é uma continuação do doutorado, onde a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto. Bom, você começou como mestre em pediatria, né? Então a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: a partir de que idade, a partir de que momento a gente tem que se preocupar com a nutrição da criança? Já no ventre materno? É uma preocupação constante? Quais as preocupações que uma mãe e um pai devem ter na nutrição da criança? Sim, a preocupação com a alimentação deve começar desde a gestação. É importante que a mãe tenha uma alimentação saudável e consuma os suplementos necessários para o bom desenvolvimento do feto. E depois que a criança nasce, desde o primeiro dia de vida, a gente tem que se preocupar com uma alimentação saudável. Quanto mais saudável for a criança na infância, mais saudável será a vida adulta dela também. Os primeiros 6 meses de vida, o ideal é aleitamento materno exclusivo, sem oferecer água, chá, só o leite materno mesmo, é tudo que o nenê precisa. E aí, a partir do 6º mês, a criança já tem o organismo preparado para receber a alimentação. Aí se inicia a introdução das papinhas, né, tanto doce quanto salgada, gradativamente. E junto com isso, a mãe deve, se possível, manter o aleitamento materno até os 2 anos de idade. Importante também que a alimentação da família ser saudável é fundamental para que a criança crie hábitos saudáveis, né? O exemplo é tudo. Então, se a família não tiver uma alimentação saudável e tentar introduzir uma alimentação saudável, ela vai ter muita dificuldade com que a criança aceite. O exemplo é o que mais estimula ou não o desenvolvimento de bons hábitos. Outra coisa que me chamou muita atenção no seu trabalho é que você trabalha numa clínica de sono, né? E hoje, mais do que nunca, todo mundo com insônia, perdendo sonos ruins, né? A gente dorme, acorda cansado, parece que levou tem gente que relata assim, parece que eu levei uma surra. E a gente não consegue dormir. Tem algum tipo de alimento que a gente deva consumir? Até que hora? Esse alimento é só noturno ou durante o dia todo, a vida toda a gente tem que se preocupar? Tem alimentos que realmente fazem a gente perder o sono e fazem a gente dormir mais tranquilinho, sonhar com os anjos? A nutrição vem sim se mostrando uma aliada do bom sono, do sono de qualidade. No meu doutorado, onde a gente avaliou a influência da obesidade nos distúrbios de sono por meio de polissonografia, foi um estudo inédito, a gente conseguiu ver não só que a obesidade aumenta muito a chance de ter apneia, em até 60%, isso já era um fato que outros estudos tinham mostrado, mas a gente também mostrou
que quanto maior o peso, e principalmente a obesidade abdominal, maior a circunferência abdominal, maiores as chances do paciente ter sono fragmentado e ter uma eficiência do sono diminuída. Além do peso, a alimentação também influencia de forma direta na qualidade do sono. Muitos estudos, um estudo grande mostrou que o consumo de alimentos de carboidratos refinados, de alto índice glicêmico, piora muito a qualidade do sono, enquanto que outros estudos grandes vêm mostrando que o consumo de frutas, verduras, legumes, carboidratos integrais, oleaginosas, né, uma alimentação saudável influencia de forma positiva na qualidade do sono. Então, uma alimentação adequada vai influenciar sim. Além disso, tem alimentos que são fontes de melatonina, que ajudam a induzir ao sono. É importante, com relação à higiene do sono, que a gente fala, dicas de sono, é comer uma alimentação leve durante a noite, né? Então, o jantar tem que ser leve, para que a digestão ou indigestão não atrapalhe o sono. É importante fazer exercício físico, mas deve ser evitado o exercício após as 18 horas, para que o organismo não fique muito estimulado. Tem que evitar alimentos fontes de cafeína, bebidas como café, refrigerante, principalmente depois das 14 horas, das 16 horas, porque esses alimentos vão permanecer no corpo, essa cafeína, por mais 6 horas. Então, tentar no máximo no lanche da tarde ser a última refeição onde se consuma café e outros alimentos fontes de cafeína, para isso não prejudicar o sono. Outra coisa é o líquido. O líquido é muito importante, a gente tem que tomar bastante líquido todos os dias, porém a gente deve evitar tomar líquido 1 ou 2 horas antes de dormir, para que a gente não acorde durante a noite para ir ao banheiro. Isso faz com que a gente tenha o sono fragmentado, o que prejudica a qualidade do sono. Outra dica também importante, que vai além da alimentação, é que a melatonina, que é um hormônio que a gente produz na nossa glândula pineal, ela é o hormônio que vai estimular, vai induzir o sono. Então, ela que induz a gente a iniciar o sono. E ela é produzida no escuro. Então, quando se tem muita iluminação, a produção da melatonina fica prejudicada. Então, luz acesa, televisão, celular, tablet, são aparelhos que acabam prejudicando a produção desse hormônio e, consequentemente, prejudicando a indução do sono. Então, é muito importante, nas últimas horas da noite, evitar esses aparelhos eletrônicos, preferir uma atividade mais relaxante, como a leitura, a meditação, e aí ter também uma cama confortável, um travesseiro confortável, também vão influenciar na boa qualidade do sono. Também sei que você trabalha numa clínica de nefrologia, né? Eu vejo muitas pessoas falando de pedra nos rins, que eu vejo que uma das indicações é tomar muita água. Aliás, eu vejo que tomar água é bom para tudo, né? Até eu brinco, a água, tanto no banho quanto ingerindo, é bom para tudo. E tem alimento também que é bom, que ajuda a gente a evitar ter pedra nos rins, ter cálculos renais, enfim, que tenha algum problema nessa área. Com relação ao cálculo renal, a litíase renal, que a gente também chama comumente de pedra no rim, a principal conduta nutricional é consumir muito líquido. Quanto mais água se consome, mais diluída fica a urina e menor a chance de se formar então os cristais, as pedrinhas no trato urinário. Para a gente saber se a gente está ingerindo líquido na quantidade adequada, a gente tem que ver se a urina está bem diluída. Se ela estiver concentrada, isso significa que você ainda não está consumindo água em quantidade suficiente. Com relação à alimentação, ela deve ser um pouco mais individualizada, né? Depende dos exames de urina de 24 horas, dos exames bioquímicos, mas algumas orientações gerais é preferir consumir alimentos ricos em citratos, como a laranja, o limão. Os alimentos fontes de cálcio, como leite e derivados, também ajudam a proteger, a não ter as pedras no rim, diferentemente do que se achava antes. Preferir carnes brancas, como peixes, e ter uma dieta saudável. Frutas, verduras, legumes, oleaginosas, cereais integrais, sempre vão auxiliar a poupar o aparecimento das pedras renais. E com relação aos alimentos que devem ser evitados, o principal é o sal, é o sódio. Então, evitar não só colocar pouco sal na dieta, como todos aqueles alimentos processados, industrializados, que são muito ricos em sal, em condimentos, como embutidos, enlatados, temperos prontos.
esses são os alimentos que a gente deve evitar sempre, não só quando a gente tem a chance de vir a ter cálculo renal. Além disso, evitar carne vermelha é uma orientação que a gente costuma dar para todo paciente que está com pedra no rim. Bom, finalmente eu vi que você vai fazer um trabalho de pós-doc numa área que me interessa muito, né? Que é o sobrepeso, depois pós-menopausa e a depressão que também isso causa. E você acha que a gente tem que começar a se preocupar antes ou ainda dá tempo, quem entra nessa fase, dá tempo ainda de correr atrás do prejuízo? O ganho de peso na pós-menopausa é um fato. Aumenta muito o índice de sobrepeso e obesidade quando comparado a mulheres na pré-menopausa. A redução do estrógeno, ela faz com que a mulher, além de ganhar peso, com que a gordura migre para a região abdominal. Então aumenta muito a chance de ter obesidade total e abdominal, o que aumenta bastante o risco de doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, diabetes tipo 2. Então, o ideal é, sabendo dessa predisposição ao ganho de peso na pós-menopausa, a mulher começar a controlar a sua alimentação, a fazer atividade física, desde sempre, mas tentar chegar nessa fase com um peso adequado, com uma qualidade de vida boa, para conseguir passar por essa fase de uma forma saudável e sem ter maiores prejuízos. Além do excesso de peso, a sarcopenia, que é a perda da massa magra, é um fato também na pós-menopausa, não só na pós-menopausa, também para homens nessa faixa etária, começa a ter perda de massa muscular. Então, uma conduta importante é, além de intensificar a atividade física, de controlar a ingestão calórica, de ter uma alimentação saudável, de consumir bastante líquido, é introduzir a musculação, para a gente combater essa tendência que é a perda de massa muscular e manter a mulher então forte e com uma composição corporal adequada, mesmo após o cessar da menstruação, mesmo após o início da menopausa. Além do aumento da obesidade, aumenta muito os distúrbios de humor nessa fase de pós-menopausa. E são inúmeros os fatores que levam a essa piora do humor, ao aumento da depressão, por exemplo. A síndrome do ninho vazio, os filhos acabam indo para a faculdade, saindo de casa. A perda do emprego, nessa fase já começa a vir a aposentadoria. O ganho de peso também influencia, entre muitos outros fatores que fazem com que nessa fase a tendência a se ter depressão e ansiedade aumente muito. Então a gente sempre tem que ficar de olho e caso se perceba um pouco fora do seu humor, com o humor um pouco prejudicado, tem que sempre procurar uma ajuda, procurar um profissional competente. Bom, finalmente queria que você falasse essa febre que a gente sempre tem de querer fazer dieta. Existe alguma dieta que realmente a gente consegue ter um corpo equilibrado, uma saúde equilibrada, um corpo razoável, que a gente consiga perder alguns pesos, diminuir umas medidas? Existe uma dieta verdadeiramente eficaz? É sim possível, por meio de uma alimentação saudável que vem mudando, dependendo da fase da vida, as necessidades vão mudando, mas se a gente se adaptar a cada fase da vida e associar a alimentação saudável à prática do exercício físico, é sim possível ser saudável durante a vida toda. É que como a gente é cada vez mais exigente, quer peso cada vez menor, muitas vezes a gente está saudável, os exames bioquímicos estão bons, o peso está bom, a massa muscular está boa, mas a gente não está satisfeito. Mas aí vai um pouco além do ser saudável, É sim possível ser saudável em todas as fases da vida, se a gente associar uma alimentação saudável com atividade física. Mas, claro que cada um tem um organismo diferente, tem hábitos alimentares diferentes, uma rotina diferente, então a dieta deve ser sempre individualizada e é fundamental procurar um profissional, um nutricionista, para te ajudar a atingir as suas necessidades nutricionais, controlando o peso e tudo mais. Uma novidade do mercado, é que até então a gente não conseguia prever futuras patologias, Então a gente só consegue pelos exames bioquímicos avaliar como o paciente está agora, mas não consegue prever como é que será,
né? E agora, com as novas tecnologias de genômica, metabolômica, está começando a entrar na prática clínica a nutrição metabolômica, que é uma avaliação do seu perfil nutricional por meio dos seus metabólitos. É uma coisa bem específica, mas ela vem prever e prevenir doenças, né? Então, é uma nova era da nutrição, é o começo da nutrição realmente individualizada, onde a gente vai conseguir... Já existe esse exame, está chegando no Brasil, a gente está tentando até uma parceria. No futuro, quem sabe eu volte aqui para a gente comentar sobre isso. Mas ele é interessante porque pela primeira vez a gente vai começar a prever o que pode vir a acontecer, se você pode vir a ter câncer, se você pode vir a ter diabetes, como está a sua imunidade, e conseguir então prevenir antes que chegue na patologia, porque hoje em dia a gente trata a patologia, né? Mas a gente não antecipa isso, a gente muitas vezes não consegue antecipar. Por exemplo, tem pessoas que não podem fazer dieta low carb, cetogênicas, que aumenta muito a amônica, e isso vai trazer muitos prejuízos. Para outras pessoas isso não vai trazer tanto prejuízo, entendeu? Então, vendo os metabólitos, a gente vai conseguir avaliar individualmente cada organismo e fazer uma dieta bem mais específica. Isso daí já está chegando e eu acho que é a novidade do momento da nutrição. Obrigada, né? Obrigada pela entrevista. Mande notícias. Sempre que tiver alguma dica, pode mandar pra gente, que a gente gosta de compartilhar com as pessoas que nos seguem nas redes sociais e que assistem a TV Direta. Obrigada. Muito obrigada, Cida, pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero voltar outras vezes para conversar mais um pouquinho. Um beijo grande.